Olá, bem-vindo de volta a mais um vídeo da nossa UCP. Hoje nós estamos aqui para fazer, sabe o quê? Para terminar a nossa série de histórias Jesus e alguns de seus milagres. Ao longo desses meses, nós estudamos alguns milagres que Jesus fez, não é? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo! Eu espero que você volte lá no nosso canal e acompanhe os outros vídeos para você ficar por dentro de todos os milagres que Jesus fez. Se você é de casa, já está aqui com a gente desde o começo, fica à vontade. Hoje nós vamos aprender outra história muito legal. Você deve estar aí perguntando, gente, por que a tia Débora tá com essa cara, com esse negócio no olho? Bom, isso daqui é para dar uma pista sobre a nossa história de hoje. Quem acha? Qual é o tema da nossa história de hoje? O que você acha? Pensa aí. Dá uma olhada. O que tem de diferente? O que eu não posso fazer estando com esse tampão? Muito bem, eu não posso enxergar. E por que eu não posso enxergar? Quando eu não posso enxergar, eu recebo o nome de cego. Muito bem. Nós já estudamos a história de uma vez que Jesus curou um homem que era cego. Você lembra o nome dele? Isso, era Bartimeu. Mas essa não é a história de Bartimeu. Essa é a história de outro cego que Jesus curou. Mas se você quer saber mais sobre essa história, continua aqui que nós vamos estudar sobre o que Jesus fez na vida desse homem. Bom, quando uma pessoa nasce assim, ó, sem poder enxergar, desde pequenininha, ela enfrenta diversas dificuldades, não é? Por quê? Isso, porque ela não consegue enxergar nada, ela não consegue ver como as coisas acontecem, ela não consegue ir para a escola enxergando o caminho. Então, alguém que nasce sem enxergar, essa pessoa precisa de ajuda. Então, uma pessoa que nasce sem poder enxergar, ela vai precisar se adaptar, não é? E assim, como que deve ser a vida de uma criança pequenininha, que não enxerga? Como é que você acha? Deve ser bem difícil, não deve? Eu também acredito que sim. Mas é possível que uma pessoa que nasceu sem enxergar se adapte e tenha uma vida normal. Existem algumas pessoas cegas que são grandes artistas, são pianistas, são ótimos autores, são ótimos artistas. Existem pessoas que são ótimos empresários, ótimos trabalhadores. Mas também existem pessoas que nascem sem enxergar, que infelizmente não têm oportunidades na vida e por causa disso precisam viver pedindo esmolas. Você já sabe o que é esmola, né? Esmola é quando uma pessoa não pode trabalhar e para sobreviver fica na rua pedindo dinheiro para as pessoas. Você me dá uma esmolinha? Dá uma esmolinha? Uma esmolinha, por favor. Senhora, você me dá uma esmolinha? Moço, você me dá uma esmolinha? Isso é uma pessoa que pede esmola. É alguém que precisa que alguém dê dinheiro para ela, porque ela não trabalha, né? Alguns não podem trabalhar por motivos de cegueira. Bom, na história do cego Bartimeu, que nós já vimos alguns vídeos lá para trás, e se você ainda não viu, volta lá para ver. O cego Bartimeu, ele ouviu uma multidão muito grande conversando, falando, maior burburinho. E aí ele falou, quem tá lá? É Jesus que tá ali. E ele já tinha ouvido falar de Jesus. Mas o cego da nossa história, ele nunca tinha ouvido falar de Jesus. Jesus estava andando com alguns de seus discípulos e eles não faziam muito barulho. O cego estava ali, ó, com as mãos estendidas, pedindo uma esmolinha para quem passasse. Senhor, dá uma esmola? Moça, me dá uma esmola? Rapaz, o senhor me dá uma esmola? Bom, e assim esse cego estava lá. Jesus olhou para aquele homem e teve piedade dele, sem que aquele homem falasse nada, sem que aquele homem pedisse coisa alguma. Lembra? O cego Bartimeu, ele berrava, ele falava, Jesus, tenha piedade de mim, Jesus! E Jesus escutou ele gritando lá no meio da multidão.
Mas esse cego aqui, ele não sabia que Jesus estava ali com ele. Ele sabia que tinham alguns homens passando. Jesus olhou para aquele cego, teve misericórdia e fez uma coisa muito diferente. O caminho onde eles andavam, você consegue ver, ó, era de terra. Não era um caminho de asfalto, uma estrada, uma calçada. Era um caminho de terra. Então, Jesus abaixou-se, pegou um pouquinho da terra, fez uma coisa muito diferente. Cuspiu naquele barro, misturou aquela terra com saliva e colocou sobre os olhos do cego. Olha lá, Jesus esfregou bastante aquele barro que ele fez com terra e saliva e esfregou bastante aquilo lá no olho do cego. E aí, perto de onde eles estavam, existia um lugar chamado Siloé. Siloé era como uma piscina, um tanque comunitário. Muita gente ia até Siloé para se banhar. E aí, Jesus disse para ele: olha, vai lá até o tanque de Siloé e se lava. O cego, que não sabia nem quem era que tinha feito aquilo com ele, de repente um homem passou, pôs barro no seu olho, esfregou e falou: vai lá no tanque de Siloé. Sabe o que ele fez? Foi. Ele falou, vou lá ver o que tá acontecendo, né? E aí ele foi lá no tanque de Siloé. Chegando ao tanque, ele fez exatamente aquilo que Jesus tinha dito. Lavou o seu rosto. Tirou todo o barro que Jesus tinha colocado ali. Ele obedeceu a ordem que Jesus tinha dado. Mesmo sem saber exatamente quem era Jesus e por que ele tinha feito aquilo. Quando ele terminou de lavar o seu rosto, tirou todo o barro do seu olho, sabe o que aconteceu? Ele que antes não enxergava nada, não sabia nem qual era a cor da água que ele tinha lavado o rosto lá no tanque de Siloé. Ele não sabia nem ao menos como era a cor da sua roupa, a própria roupa que ele vestia. Ele não sabia como era olhar no rosto de outra pessoa, porque ele era um cego de nascença. E quando ele terminou de lavar o seu rosto, sabe o que aconteceu? Ele começou a enxergar todas as coisas. De repente, ele já não era mais um cego. E aí ele olhou para tudo aquilo e falou: gente, olha como as coisas são bonitas, olha a cor desse céu. Nossa, olha a minha roupa. E a partir daquele dia, esse homem deixou de ser cego. Ele nem sabia ao menos quem era a pessoa que tinha passado barro na cara dele. Ele não ouviu ninguém falar. Bom, e aí, ele era uma pessoa muito conhecida na cidade. Muitas pessoas já haviam dado esmolas para ele, já sabiam que ele ficava sentado ali no canto ou nas beiradas das estradas pedindo esmola para quem passasse. E aí as pessoas começaram a falar: gente, mas quem é aquele moço lá? Que lá não é o cego? Aquele rapaz que ficava lá pedindo esmolas? E aí o outro falava: mas ele tá enxergando, ele não era cego? E aí alguém perguntou para ele: moço, você não era cego? Aí ele falou: sim, eu era. Ué, mas e agora? Como é que você tá enxergando? O que aconteceu? Olha, foi um homem que me curou. Mas que homem que é esse? Ele falou que o nome dele é Jesus. Jesus? Mas quem que é esse Jesus? E ele disse: não sei. E como é o nome dele? As pessoas perguntavam. Bom, ele disse que o nome dele era Jesus, eu acho. Foi o que o cego disse. E o cego saiu feliz da vida, andando pela estrada. Quando ele estava andando, agora ele estava andando, enxergando, ele encontrou com Jesus. E quando ele encontrou com Jesus, Jesus fez uma pergunta para ele. Jesus perguntou: você acredita no Filho de Deus? Você crê no Filho de Deus? E ele imediatamente reconheceu que aquele que falava com ele era o mesmo que havia curado a sua cegueira. Era o mesmo que tinha passado o barro lá nos seus olhos. E ele disse: sim, eu creio. E se ajoelhou diante de Jesus, adorou a Jesus e a partir daquele dia
Nunca mais aquele homem foi o mesmo. Sabe o que nós aprendemos com todas essas histórias que nós vimos de Jesus? Jesus fez vários milagres, não foi? Não vou nem contar porque são muitos milagres. E esse aqui não foi o último milagre de Jesus. Jesus continua a fazer milagres nas nossas vidas todos os dias. Mas o que nós aprendemos? Todas as pessoas que se encontram com Jesus são transformadas. Ninguém que se encontrou com Jesus continuou a ser a mesma pessoa depois desse encontro. Assim como esse cego, que nem sabia quem era Jesus, quando se encontrou com ele, mudou de vida, deixou de ser cego e passou a acreditar no verdadeiro Filho de Deus. Então, que a partir de agora, que nós já conhecemos muitos milagres que Jesus fez, que nós sabemos que Jesus nos ouve, que nós sabemos que Jesus se importa conosco. Lembra? Ele nem sequer pediu ajuda. Jesus teve misericórdia dele mesmo quando ele não pediu ajuda. Que nós possamos sempre confiar nesse Jesus que se preocupa com a gente. Eu falei que eu ia contar uma novidade, não ia? Lá no nosso grupo do WhatsApp. Vou contar a nossa novidade da semana que vem. Mas eu vou adiantar aqui só para você ficar curioso. Nós vamos fazer os nossos próprios brinquedos! A partir da semana... meu tapão aqui. A partir da semana que vem, nós vamos fazer os nossos próprios brinquedos. E aí você vai saber mais informações depois. Eu vou te avisando, vou conversar com os seus pais para preparar todos os objetos que nós vamos precisar para fazer nossos próprios brinquedos. Eu espero você, viu? Tchau!